Olá, pessoal, este é o gabarito das questões de 5 a 8 da lista de exercícios. Questão 5. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Vamos avaliar primeiro a piretrina. Aqui nós temos C-O, é um derivado de ácido carboxílico. Então, esse é o éster, está no meio da cadeia. Aqui, uma carbonila no meio da cadeia carbônica, próprio de uma cetona. Na coronopilina, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, grupo funcional do álcool. Uma carbonila ligada a carbonos saturados, função cetona, e aqui grupo funcional próprio do éster. Então, as funções orgânicas que estão presentes nos dois biopesticidas são éster e cetona. Alternativa B. Questão 6. O médico Hans Krebs e o químico Feodor Linen foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1953 e 1964, respectivamente, por suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo do catabolismo de açúcares e lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da química orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada de uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima específica. Considere R como cadeias carbônicas saturadas diferentes contendo apenas átomos de carbono e hidrogênio. Nós temos as transformações da substância 1 em 2 a partir de uma enzima 1, a transformação de uma substância 2 na substância 3 a partir de uma enzima 2, e a enzima 3 transforma a substância 3 na substância 4. Complete, no espaço determinado, a fórmula estrutural do produto 4, formado pela oxidação do álcool representado na estrutura 3. Então, no 3 nós temos um álcool, e como é um álcool onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário, porque esse grupo R aqui, porque o grupo R nós vamos considerar como cadeias carbônicas saturadas diferentes, nós temos que este álcool, ele é um álcool secundário. Se é um álcool secundário, significa que a oxidação desse álcool secundário dará origem a uma cetona. Eu vou numerar minha cadeia inicial. 4 carbonos. A carbonila se encontrará no carbono 2. Grupo 1, o carbono 3, carbono 2 e o grupo R2. Aqui nós teremos a cetona. Ainda com relação a esta sequência de transformações, o item B pede: indique pelo número qual das espécies 1, 2 ou 3 possui isomeria geométrica cis e trans e desenhe os isômeros. A única estrutura que apresenta isomeria geométrica cis e trans é a estrutura 2, porque apresenta a dupla ligação e grupos substituintes ligados aos carbonos, que são diferentes entre si quando olhamos para um único carbono, mas que tem pelo menos dois grupos iguais quando comparamos o carbono 1 e o carbono 2. Isômero cis é o arranjo que está sendo apresentado na estrutura 2, aonde os dois hidrogênios estão localizados do mesmo lado da estrutura, ou seja,
do mesmo plano da molécula, R1, R2. Se nós traçássemos um plano pela dupla ligação, nós teríamos que os dois átomos de hidrogênio estão para o mesmo lado do plano, enquanto o isômero trans, nós teríamos em lados opostos do plano da molécula. Então, se nós traçássemos aqui o plano da molécula, nós teríamos os dois átomos de hidrogênio em lados opostos. Letra C. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos representados por 3 serão bastante solúveis em água, enquanto que se R1 e R2 forem cadeias carbônicas longas, os compostos representados por 3 serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Por outro lado, os compostos representados por 1 e 2 são pouco solúveis ou insolúveis em água, independente do tamanho das cadeias. Explique a diferença do comportamento observado entre as espécies 1 e 2 e a espécie 3. As espécies 1 e 2 são formadas apenas por carbono e hidrogênio, então são hidrocarbonetos. Logo, são substâncias apolares. Isso justifica essas substâncias serem pouco solúveis ou insolúveis em água, enquanto a espécie 3 é um álcool e, por isso, tem a presença de uma hidroxila, que confere a esta estrutura uma polaridade. No caso de uma cadeia pequena, essa polaridade estará mais presente. Por exemplo, uma cadeia pequena é uma estrutura polar, porque tem o oxigênio aqui conferindo essa polaridade, essa formação de polo. Mas se eu tiver uma cadeia muito grande, a parte apolar da cadeia é maior do que a parte polar. Logo, se a cadeia for maior, esse composto será menos solúvel em água do que este primeiro exemplo que eu dei aqui para o álcool. 7. O ácido gama-hidroxibutírico é utilizado no tratamento do alcoolismo. Esse ácido pode ser obtido a partir da gama-butirolactona, conforme a representação a seguir. Assinale a alternativa que identifica corretamente X, de modo que a representação respeite a conservação da matéria e o tipo de transformação que ocorre quando a gama-butirolactona é convertida no ácido gama-hidroxibutírico. Então, só para ficar mais fácil para a gente reconhecer quais são as funções, que estão sendo representadas aqui, eu vou fazer uma estrutura bastão. Aqui, que interage com uma substância X na presença de um catalisador, se transformando. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nós temos aqui, esta função é um éster que interage com alguma coisa, transformando num ácido, que até aparece o nome aqui, ácido gama-hidroxibutírico. A transformação de um éster em um ácido é uma hidrólise. Então, notem que eu não precisei saber qual é o mecanismo de reação. Eu só olhei transformação da função éster na função ácido. Para que essa reação aconteça, para que essa hidrólise aconteça, eu preciso que haja interação do éster com a água. Logo, nós teremos a alternativa C como alternativa correta. Questão 8. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual.
Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, ou seja, do fenol e da acetona, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial nós temos aqui duas substâncias que em temperatura ambiente são líquidos e miscíveis, nós podemos já fazer algumas considerações. Não será filtração, porque ambos são líquidos. Não é possível também a ventilação, ambos são líquidos. Decantação, ambos são líquidos, mas nós não temos nenhuma informação sobre a diferença de densidade. E como querem ser separados para comercialização individual, eu preciso separar um do outro. A decantação, nós conseguiríamos a separação, mas não seria uma separação que conseguiria separar tão... Na decantação, nós não conseguiríamos uma separação tão eficiente para a comercialização individual desses produtos. Bom, para evaporação, se um dos compostos evaporar e não for recolhido, ele não poderá ser comercializado. Então, a única alternativa plausível é a destilação fracionada. Bom, pessoal, até a próxima!